Olá amigos, bem-vindos ao canal Tube Técnica. O vídeo de hoje é sobre o sistema de designação das válvulas, né? Quer dizer, o que significam esses números, essas letras todas que a gente encontra nas válvulas e como foi que foi criado um sistema para que elas pudessem ser identificadas e classificadas, né? A maioria das pessoas talvez já conheça, né, esse tipo de informação, já tem esse tipo de informação, mas muitas pessoas talvez não conheçam e talvez não tenham tido acesso ao manual de válvulas, né? Então a nossa intenção aqui é prestar um certo serviço, né? Para que pelo menos sirva como uma introdução, que as pessoas possam identificar mais facilmente as válvulas, né? Segundo o sistema de designação. Nós vamos estar falando principalmente de válvulas de recepção. Nós vamos falar também um pouco das de transmissão, válvulas industriais e outras, né? Mas isso se aplica principalmente às válvulas de recepção. Existem dois grandes sistemas de designação, um é o sistema europeu e o outro é o sistema americano. Nós vamos começar pelo sistema europeu, que é um sistema mais racional, no qual a gente consegue identificar mais facilmente as válvulas, né? No início, nos anos 1920, as válvulas eram designadas de uma maneira talvez um pouco arbitrária, né? Através de, no caso das válvulas europeias, uma letra e alguns números, mas sem nenhuma indicação da função da válvula, sem nenhuma indicação de algum parâmetro da válvula. No meio dos anos 30, por volta de 34, 35, foi surgindo o sistema que a gente conhece até hoje, através do qual as letras indicam vários parâmetros da válvula, né, que servem para identificar elas. Então aqui vocês podem ver por essa tabela que vocês têm três grupos, né, de símbolos, né, que identificam a válvula. O primeiro, à esquerda, significa voltagem ou a corrente de filamento. A gente está falando do sistema europeu, tá? O sistema americano é um pouco diferente. Então nós temos da letra A até a letra Z diferentes voltagens e correntes de filamento, né? O segundo grupo designa a função da válvula. Então nós temos da letra A até a letra X e cada letra designa um tipo de função, né? Vocês podem observar nessa tabela. E o terceiro grupo é um número, é formado por números, né? E é um número arbitrário. É um número que foi dado quando a válvula foi para o mercado, que não tem nenhuma significação em particular, né? Aqui nós temos algumas válvulas para exemplificar esse sistema de designação. Essa aqui é a retificadora AZ1, é uma retificadora de onda completa, é uma válvula de modelo antigo, com esse soquete que há bastante tempo não é mais utilizado, né? Mas já está com o sistema de designação atual, né? Então nós temos a letra A, significa que o filamento dessa válvula é de 4 volts, a letra Z significa que é uma retificadora de onda completa e o número 1 é um número arbitrário, né? Então essa é a AZ1. Aqui nós temos a nossa conhecida L34, né? Então nós temos a letra E, significa 6,3 volts. L é um tetrodo ou pentodo de saída. E 34 é um número arbitrário, né? Aqui nós temos uma válvula bastante conhecida de quem trabalhou em concerto de televisão, né? Essa é uma PL509, que é a válvula de saída horizontal de muitas TVs, né? Isso foi usado em muitos aparelhos de TV. É, nós temos aqui a letra P. P indica a corrente de filamento de 300 mA. Nas televisões que usavam esse tipo de válvula, os filamentos eram colocados em série. O que havia em comum entre eles era a corrente. Então cada válvula tinha uma determinada queda de tensão e no total, em muitos casos, você procurava igualar essa queda de tensão igual à tensão da rede. Quer dizer, os filamentos eles recebiam corrente diretamente da rede, o que proporcionava uma economia no transformador de força, né? Então a gente tem P, 300 mA, L, tetrodo ou pentodo de saída, e 509, que é o número arbitrário. Então essa é a PL 509. Essa é uma válvula bastante interessante, é uma válvula basicamente dos anos 60, né, principalmente, é uma SLL 800. Foi usada em muitos rádios alemães, né?
dos anos 60, talvez a final dos anos 50. Então nós temos E, 6,3 volts no filamento, C, nós temos um triodo, e LL, nós temos 2 pentodos de saída nessa válvula. Quer dizer, essa é uma válvula tripla, ela preenche 3 funções. Então essa é SLL 800. Aqui nós temos uma válvula Rinlock, é a F42, então nós temos E 6,3, A, essa válvula é uma válvula de rádio, ela tem um diodo, que é representado pela letra A, F é um pentodo de sinal, e 42, que é um número arbitrário. Aqui, uma das válvulas mais conhecidas, essa é uma SC83 Telefunken, então nós temos E, 6,3 volts, C, um triodo, outro C, outro triodo, e 83, que é o número arbitrário. Então essa é a SC83. Existe uma questão que existem as válvulas de qualidade especial, né, que tem uma designação um pouco diferente. Essa aqui é uma SC88, que é um duplo triodo, é bastante conhecida, é usada em áudio e foi muito usado em equipamento eletrônico também, de teste, né? Muitos osciloscópios usavam essa válvula. Então essa é a normal, é a SC88 normal. A qualidade especial, no sistema europeu, ela é indicada por uma inversão desse segundo item, né, de designação com o terceiro. Então aqui a gente tem uma E88CC Valvo. A qualidade dela é superior, talvez exista alguma pequena diferença nos parâmetros, mas é basicamente a mesma válvula. Então nós temos E, que é a voltagem de filamento, é um duplo triodo, mas só que os grupos estão trocados, né? Então a gente pode ver pelos pinos banhados a ouro que essa é uma válvula de qualidade especial. Isso serve como um guia básico, mas é bom a gente sempre ter em conta que podem haver exceções. Então, a consulta ao manual ela é sempre importante, né? Mas isso serve como uma pequena introdução, né? Para quem não ainda dispõe dessa informação ou tem interesse em conhecer mais. Agora a gente vai passar para o sistema de designação americano. No caso do sistema americano de designação, no princípio, no final dos anos 1910 e começo dos anos 1920, as válvulas eram designadas somente por números, né? Conforme elas iam sendo introduzidas no mercado pelos fabricantes, a elas ia sendo atribuído um simples número sem nenhuma significação. Nós temos alguns exemplos aqui dessas válvulas. Essa aqui é a válvula 71. Essa outra válvula aqui é a válvula 45. Essa é a válvula 24. Nós temos outros modelos, um pouco mais para o final dos anos 20. Essa é uma válvula 78, encontrada em muitos rádios antigos, né? Uma válvula 77. E nós temos uma válvula 42, que é um pentodo de saída, né? E muitos rádios usaram. Então, no princípio foi dessa forma, né? No final dos anos 1920, começou-se a aplicar o princípio de designação que nós vamos ver logo a seguir. No sistema americano de designação, nós também temos 3 grupos que identificam a válvula, né? No primeiro grupo, à esquerda, nós temos a tensão do filamento. Então, uma diferença entre esse sistema de designação e o sistema europeu. No sistema europeu, nós temos tensão e corrente. Aqui nós temos só tensão. Então nós temos desde o número 0, que são as válvulas de cátodo frio, até 117 volts. Cada número designa mais ou menos um intervalo, né? Um intervalo de voltagem, segundo o qual a válvula foi designada, né? Veja bem, isso são principalmente para válvulas de recepção, certo? O segundo grupo, o único elemento, vamos dizer, constante que houve em termos de definição de função foram as retificadoras, né? Que as retificadoras, normalmente, elas eram designadas pelas letras U, V, W, Y e Z. Normalmente, elas indicam retificadores. As outras letras, em alguns casos, elas
tendem a favorecer a identificação, como no caso da 12AX7, 12AO7, 12AT7, mas na maioria dos casos essas letras que são utilizadas, elas servem só para diferenciar o modelo, elas não têm nenhuma significação específica, né? O terceiro grupo, que é à direita, né, ele indica o número de eletrodos de cada válvula, né? Então, por exemplo, se a válvula tem 3 elementos, é um triodo, ela tem filamento, grade de controle e placa. Então ela vai receber nesse grupo da direita o número 3, certo? Como por exemplo a válvula 2A3, né? Filamento 2,5 volts, A, uma letra arbitrária, e 3 o número de eletrodos, certo? Depois do número de eletrodos, muitas vezes nós temos uma letra, né? Isso geralmente indica o tipo de ampola. A primeira letra indica o tipo de ampola, ou tipo de revestimento, né? A letra G indica o uso de ampola de vidro, a letra GT indica uma ampola de vidro menor, e outras letras como A, B, C, etc., elas podem indicar mudanças em algum dos parâmetros da válvula, como por exemplo, tempo de aquecimento, tensão máxima entre filamento e cátodo, etc. Por exemplo, nós temos a 6SN7 GTB. Então nós podemos ver que há uma diferença em relação a 6SN7 GT, por exemplo, uma pequena diferença. Isso foi muito importante quando nós tínhamos, né, os televisores usando válvula, né? Mas é basicamente isso. Então esse é o, vamos dizer, é o sistema de designação americano. É importante notar que existem muitas exceções nesse sistema e, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de você consultar o manual de válvulas para você ter certeza dos parâmetros dessa válvula que você pretende usar, né? Aqui nós temos uma pequena amostra de válvulas para a gente exemplificar esse sistema de designação americano, né? Nós temos aqui como uma primeira válvula para ilustrar, essa válvula é a válvula 1T4, é uma válvula para rádios a bateria e o filamento dela é de 1,4 volts e ela é um pentodo de radiofrequência, né? Então determinou-se como número de eletrodos o número 4, certo? Foi uma decisão do fabricante, né? Então essa é a válvula 1T4. Aqui no canto nós temos 3 retificadoras, para a gente exemplificar também, né? Como foi dito, as letras W, U, V, X, Z, elas normalmente designam retificadoras. Não é uma regra, mas foi uma coisa que os fabricantes acabaram fazendo, né? Teoricamente para facilitar a identificação. Aqui nós temos uma 35Z5, é uma retificadora usada em rádios de rabo quente, né? Bastante conhecida. Nós temos outra válvula bastante conhecida, uma 5-4, usada em muitos aparelhos, amplificadores e rádios também, voltagem de filamento 5-4, uma retificadora de onda completa. E aqui a retificadora talvez a mais conhecida de todas, a 5Y3, que é uma retificadora de onda completa também, aquecimento direto, como a 5-4, e voltagem de filamento de 5 volts. Aqui nós temos a nossa 6L6G, é uma válvula de feixe, né, de potência, né, e a voltagem de filamento 6,3 volts, e G designa essa ampola. Essa é uma ampola ST, do tipo ST, é ampola de vidro, né. Diferentemente, por exemplo, dessa válvula aqui, é uma 6F5, ela não tem nenhuma letra complementar além do número de eletrodos. Por quê? Porque ela é uma válvula metálica. Então essa aqui é um triodo, né? Apesar de ela ter o número 5, a gente poderia pensar que é um pentodo, mas eles decidiram incluir cada um dos eletrodos dos filamentos individualmente. Então você teve um número total de 5. Então essa aqui é a 6F5. Nós temos aqui o nosso olho mágico, 6E5. Então, nós, usando ainda o soquete de 6 pinos, né? Então, 6,3 volts, e a letra E ela não designa função nenhuma, né? Mas serviu para identificar essa válvula individualmente, né? Então 6E5.
Aqui nós temos uma válvula de uso mais especial, é uma válvula, um pentodo, né, de potência, que é 25E6, e é usada em aparelhos militares e outros também, né? Aqui nós temos uma válvula de saída também, bastante conhecida em rádios, que é a 50L6, que equivale aproximadamente a uma 6V6, mas a voltagem de filamento é de 50 volts, né? E eu havia falado de exceções, então existe uma família de válvulas que você precisa prestar atenção, que são as válvulas loctais, que são as válvulas desse tipo aqui, que tem um soquete específico, né? Que foram introduzidas pela Philco para ser utilizadas em rádios de automóvel, porque a base dela ela se prende firmemente, então com a vibração que os rádios sofriam nos automóveis, muitas válvulas acabaram falhando, então elas foram introduzidas. E o primeiro número do filamento é o número 7. Então vocês poderiam pensar, bom, então ela tem 7 volts de filamento. Não, ela não tem, ela tem 6,3. Esse número 7 foi para diferenciar o tipo de válvula. Então toda vez que vocês tiverem válvula Lokital com número 7 ou número 14, a voltagem de filamento é 6,3 e 12,6. Não é 7 volts e 14 volts. Então essa é uma pequena amostra, né, das válvulas que usam a designação americana, né, no sentido de esclarecer o uso e o porquê, né. De qualquer maneira, esse sistema ele ajuda a identificar algum dos parâmetros da válvula, né, como a voltagem de filamento, o número de eletrodos, isso pode auxiliar no primeiro momento, né? Agora, como inclusive há muitas exceções a esse sistema, nesse caso o uso do manual é bastante importante também, né? Para você saber exatamente que tipo de válvula que você encontrou, né? Que você tem em suas mãos, né? As válvulas de transmissão de uso industrial ou de qualidade especial normalmente são indicadas por números e também, em muitos casos, por uma combinação de letras e números. Mas elas não seguem nenhuma lógica que permita identificar o tipo de válvula, né, e seu funcionamento. A lógica, em muitos casos, se existe, é uma lógica do fabricante, porque em muitos casos o próprio fabricante, ele designou a válvula, foi ele que criou o nome, a designação da válvula. Então, por o fabricante, internamente, isso pode haver uma lógica, mas não para quem está do lado de fora, né, vai procurar se basear na lógica das válvulas de recepção. Em alguns casos, isso a gente pode ser confundido, porque existem algumas válvulas desse tipo que tem uma designação que parece ser a mesma das válvulas de recepção, mas na verdade não é o caso. Nós temos, por exemplo, o caso da válvula 2E26, que é um pentodo de potência, né? Aliás, é uma válvula de feixe, né? De potência para radiofrequência. Então a gente tenderia a pensar que 2E26, bom, então essa válvula tem 2,5 volts no filamento. Não, ela não tem, ela tem 6,3. É uma designação que foi criada, né, de uma certa maneira, arbitrariamente, e não há nenhuma lógica se a gente for tomar como referência, né, a designação das válvulas de recepção. Aqui nós temos 3 válvulas desse tipo de uso, né, de industrial, de transmissão, para a gente simplificar. Aqui nós temos uma 211, aqui uma 813 e essa é uma válvula Taylor modelo TZ20. Essas duas válvulas aqui, o filamento é de 10 volts e essa aqui, a válvula Taylor, é de 7,5 volts. Então não há nada na designação delas que permita a gente saber, ter alguma informação, né, sobre que tipo de válvula que é e sobre algum parâmetro de funcionamento. Então, no caso dessas válvulas, a consulta ao manual é totalmente obrigatória, né, porque de outra forma você não vai conseguir obter informação nenhuma a respeito delas, né.
Bem, meus amigos, com isso nós encerramos o nosso vídeo de hoje. Nós esperamos que isso possa auxiliar as pessoas no processo de identificação das válvulas, né? E principalmente para quem não tem o manual, né? O manual de válvulas. Muitas dessas páginas, por exemplo, com a exemplificação, né? A decodificação do processo de designação das válvulas, elas podem ser imprimidas a partir de um print screen. É só dar uma pausa no vídeo e dar um print screen que você tem um resumo, né, das informações sobre esse processo de designação, tanto das válvulas europeias quanto das válvulas americanas, né. Nada substitui a folha de dados da válvula, né, mas como eu disse, mais uma vez, isso pode ser encontrado na internet, mas a gente espera que com isso a gente possa ter dado uma partida, né, um auxílio inicial para quem não dispõe do manual de válvulas, tá ok? É isso aí, mais uma vez agradecemos a visita de vocês e até a próxima.